Né? Ele está falando de uma vida chamada à sua natureza, chamada à sua natureza plena. É quase que um encontro, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. É quase que um encontro. Não vou estragar a tua capa, né? Quase que um encontro assim, né? Entre o Gênesis, o jardim do Gênesis e o jardim do Apocalipse, né? É como se o tempo fechasse num ciclo e o Éden encontrasse a Nova Jerusalém, né? Porque fala da árvore da vida, do jardim, do rio, da presença de Deus com os homens, Deus habitará com eles. É quase que a Bíblia fechando, né? E se encontrando de novo o Éden e a Nova Jerusalém, né? Porque ele fala de uma vida absolutamente natural, né? Mas como natural? Fala que não vai ter noite. Não precisa de sol. Sim, mas isso pode. Não precisa do sol nem de lua. Sim, mas isso não é natural para nós. Não, isso é extremamente antinatural, é diferente. É para figurar. Pode ser figurado, pode ser Pode ser noite. figurado? Pode ser noite no sentido de trevas, de ignorância, de mal. Fala que de não medo. precisa, não fala que não vai ter. Agora eu tô feliz que vai ter A presença de Deus, Vai ter comida, vai ter Não tinha árvore, né? isso é maravilhoso, né? Porque todas as religiões têm dietas, né? Alimentos puros, impuros, etc, etc, né? Jesus se despediu de nós comendo e nos receberá comendo, né? A ceia. Não tomarei do vinho. Desejei ansiosamente tomar convosco este vinho, porque não voltarei a tomá-lo, até que o faça novo no reino do meu Pai. Seremos recebidos com vinho. Acabará a nossa abstenção. Interessante, né? Jesus com a sua vida natural, né? Tendes aí alguma coisa que comer, filhos, né? Toquem em mim, vejam que não sou um espírito, um fantasma, né? E tendo-lhe dado pão e peixe e mel, ele comeu diante deles. E aqui fala, agora veja, nós estamos num terreno apocalíptico, porque aqui fala que nós comeremos da árvore da vida. Então, isso que eu ia perguntar. Ora, a árvore da vida para nós, para a nossa tipologia, é Cristo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida permanente nele mesmo, né? Então aqui nós estamos num território. Não vai ter nem celulite, que fala que não vai ter maldição, nada, nem caloria, nada, nem celulite, né? Nada, não vai ter maldição. E pode comer, não importa, né? Gente, mas a plenitude desse texto está no versículo, capítulo, agora podem voltar a capítulos e versículos, né? Capítulo 21, versículo 1, vi novo céu e nova terra. O fato de que Deus faz novas todas as coisas, né? Voltando lá para Pedro também fala a mesma coisa no final, né? Olha o versículo 14 que eu não li. Por essa razão, pois amados, por essa razão qual? Porque estas, né, que virá o Senhor, que o Senhor dará um novo destino à nossa realidade, né? Por esta razão, pois amados, se vocês esperam estas coisas, empenhem-se por serem achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do nosso Deus, como também, igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Querendo dizer para nós, irmãos, que a nossa esperança implica no compromisso de uma vida santa. Que esperar tem um poder tal de nos tirar da negligência e do comodismo e nos introduzir numa vida de santidade e de temor. Vocês perceberam que lendo o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ele para a narrativa para fazer advertências, né? Fora ficam estes,
Né? Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Nada que não seja justo habitará neste novo mundo, porque senão não seria novo. Né? Se a injustiça entrasse lá, não seria novo, seria esse mundo aqui. Né? Exatamente. Então a presença do reino de Deus já está aqui. Né? E ele abarcará, né, todo o nosso destino. Eu sou o alfa e o ômega. Isso também está escrito 2 vezes, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o nosso fim não dará em nada, dará em Cristo. O fim desta realidade não dará em nada, dará em Cristo. O que mais? As nações da terra andarão mediante a sua luz, os povos de Deus, né, serão povos. Me fez pensar muito recentemente no amor que nós devemos ter pelos povos. Porque existe às vezes uma certa, em todos os povos, né, uma certa, nós somos o centro do mundo, né? Nós somos o centro do mundo, né? O que esses haitianos estão fazendo aqui, né? O que esses sírios estão fazendo aqui no nosso país, né? Eu fiquei pensando um pouco na visão de Deus para o mundo, né? Que Deus vê o seu povo, né? Que nós seremos um só povo, não no sentido de que as nossas características serão destruídas, porque no céu valem povos, línguas, tribos, nações, cada um com a sua particularidade, né? Então nós teremos um povo cheio de diversidade, de todas as cores, de todos os ritmos, né? De todos os modos, e nós teremos a abertura para eles, né? Então seremos povos, nações e línguas, e ao mesmo tempo um único povo, uma única identidade. Babel será desfeita, né? A Babel, a rejeição, o choque, a exclusão serão... Sim, a confusão será desfeita. Mas isso deve nos levar a ter uma abertura para os povos, um amor pelo migrante, né? Um amor pelo outro modo, pela outra cultura, né? Então os cristãos deveriam ser as pessoas mais abertas ao cosmos do que qualquer outro povo. A nossa fé cristã não é étnica, né? Quase toda outra religião está ligada a um povo e a uma cultura. O cristianismo não. O cristianismo, né, conquistou árabes, judeus, palestinos, americanos, franceses, orientais, negros, africanos, índios, né, e dialoga com todos, né, e está constituindo esse novo povo, essa Babel ao contrário, né. Babel cairá. Caiu a grande Babel, a grande Babilônia, né? O mundo passou a ser do nosso Senhor. Onde é que está isso? Apocalipse 15, 16, 11. Apocalipse 11, 15. O reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. O mundo se tornou do nosso Senhor e Ele reinará. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então o Apocalipse canta, né, esta vinda de Deus, né, essa vinda do reino. Capítulo 15 também, acho que tem um texto que nós cantamos, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Né? Ele não eliminará nações, não eliminará povos, mas transformará todas as nações em povos irmãos, né? Que viverão debaixo de um único reino.
Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Do jeito que você colocou essa nova criação e tal, eu estou com dificuldade de pensar assim, estou com saudade daquela linha do tempo aí. Seria complicado você colocar na linha do tempo os acontecimentos, aquele tradicional? Tipo, essa sequência arrebatamento, que você acha que é o milênio e depois a Nova Jerusalém? Não. Você não quer fazer isso? Não. O que nós estamos dizendo, veja, apesar de todas essas divergências, né? Porque tem aqui um território, um campo dificílimo de exegese, né? Todo exegeta capota em Apocalipse, né? Apesar de tudo isso, de todos os eventos, né? Arrebatamento, né? Vinda de Jesus, milênio, etc, etc, tudo isso caminha para Cristo. Efésios fala que Deus fez convergir para Cristo todas as coisas, tá? Então, assim, para estes objetivos, né, da esperança, nós pegamos o ato final, né? Seja como quer que as coisas se deem aqui, né? Seja o que quer que aconteça, quer passemos pela tribulação, quer não, quer Cristo venha ocultamente ou estrondosamente, né? Aconteça o que acontecer, seja como quer que as coisas ocorram, nós estamos em Cristo e Ele é o ômega. Nós estaremos totalmente guardados e protegidos em Cristo, como a menina dos olhos, né? Como a noiva amada, né? Então, independente de como as coisas vão se dar, quando eu dou aula sobre isso, né, na faculdade, eu coloco as linhas de interpretação, e aí todo mundo quer que eu diga como será. E eu digo, olha, eu prefiro que vocês se preparem para como quer que as coisas venham. Essa é a melhor maneira, né? E o que Pedro está dizendo aqui, Pedro disse, Paulo disse, João disse vivam em santidade, para que aquele dia não vos apanhe, né? Não vos apanhe de surpresa. Vivam em santidade. Essa é a melhor maneira de estar apto e preparado para o dia da vinda do Senhor, né? Pode estar tomando banho, pode estar dormindo, pode estar no escritório trabalhando, pode estar no trânsito, não importa. O que importa é que o nosso Senhor já está no fim, já construiu o fim, e o fim não é fim, é começo, não é morte, é nascimento. Então nascerá uma nova terra, nascerá de Deus uma nova terra, né? Inclusive essas palavras, eis que faço nova todas as coisas, está ligada com Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. O que ele está dizendo aqui agora recrio os céus e a terra, novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra, esses que foram manchados, tocados pelo pecado, passaram, né? Eis que vem uma nova realidade. Ele traz o novo, Ele traz com Ele a nossa nova vida, Ele traz com Ele o nosso novo corpo, e Ele traz com Ele o reino. Então isso é o que nos importa, né? Ele, tudo está nele, nossa vida está nele, nosso corpo está nele, e a nova realidade está nele. Ele é o foco da nossa atenção. Diga, irmão, bem-vindo de volta. Obrigado. Nesse tempo que vivemos, a cor desta palavra nos ensinamos hoje, que é preciso ser nossa prioridade
para nossas vidas agora, para discípulos de Jesus verdadeiro. Porque como nós vivemos agora, isso troca. Né? Neste mundo é escuridão. Jesus salva-nos para o propósito de tornar luz, igual a luz dele. Mas você não vê esse no mundo hoje. Pessoas na igreja, discípulos de Jesus não é vivendo para uma prioridade, se tornam igual a Jesus em unidade. Esse preciso ser uma prioridade. O reino de Deus, esse reino que virá, está no meio de nós. Nós somos testemunhas dele. Né? Se falharmos, estamos prolongando e retardando o dia do Senhor. Né? Nós vivemos um momento muito crítico, né? Porque a igreja, ao longo da história, já viveu uma alta expectativa, uma elevada expectativa pelo reino de Deus. Né? E isso abarcou, digamos, o final do século passado, né? Toda uma mística em torno do ano 2000, né? Mas passou o ano 2000, estamos indo para o ano 2020, né? E agora estamos vivendo como se fosse o refluxo da maré, né? E vivemos muito claramente, né? Você apontou isso, vivemos muito claramente um refluxo desta esperança, né? Vivendo mais relaxadamente, mais amoldados ao mundo, né? Amoldados, adaptados, né? Ouvimos toda a ênfase da nossa pregação, da nossa vida cristã é a vida aqui, né? Como viver bem aqui, né? Nós devemos ser tais, como ele disse aqui, né? Ele fala, essa palavra é muito interessante, né? Ele fala aguardando, esperando, ou aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. É curioso isso, né? Pelo modo como vivemos, dá a entender, né, que nós podemos apressar a vinda do dia de Deus, né? Olha, Mike, eu terminaria essa aula com a seguinte chamada: nós devemos assumir nosso papel, né? Parta de onde estiver, né? Em oração diante de Deus, falando: Senhor, mostra-me onde me encontro, eu, né? Não fique olhando apenas para o estado da igreja em primeiro lugar, porque senão a gente cai numa coisa assim, tipo, mas a igreja, mas os outros, ninguém ora, ninguém não sei o quê. Meu desafio é: faça você o que falta. Faça você o que falta. Chame para si a responsabilidade de esperar o Senhor, de viver uma vida santa, né? Então, falte oração, ore. A sua oração incentivará outros a orarem. Falta estudo da palavra de Deus? Estude. Está faltando pregação da palavra de Deus? Pregue. O seu movimento, a sua resistência causará movimento dentro da igreja de Deus. Cada pessoa que se dispuser a viver piedosamente, de acordo com Paulo, padecerá perseguição. Por outro lado, cada pessoa que se dispuser a viver piedosamente, padecerá de uma sensação de solidão. O versículo 17 de Pedro fala isso. Pode ler para nós. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. A senhora leu na versão Nova Linguagem de hoje, né? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Antes,
crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Próxima aula eu quero tratar do significado teológico e do significado para a vida prática, né, e para a missão, do que isso significa para nós. Tenho que terminar porque já são 10h30. Obrigado, Senhor, por sua palavra surpreendente, confortadora e ao mesmo tempo de advertência exortadora. Nós oramos com temor e tremor diante da palavra do Senhor, clamando a Ti, como disse no início do livro de Apocalipse, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá-nos, Senhor, ouvidos que ouvem, olhos que veem, coração que percebe, para que tenhamos atenção aos eventos, atenção ao Senhor. Dá-nos a graça de estarmos acordados, despertos nesse tempo tão difícil, Senhor. Dá-nos a graça de sermos a igreja do Senhor. Dá-nos motivação suficiente para nos arrancar do sono. Me lembro daquela palavra em Efésios 5,16 que fala: desperta-te dentre os mortos, desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te dará esclarecimento. Ó Senhor, ajuda-nos com isso. Nós pedimos, Senhor, pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo seja vivo em nossos corações, não extinto, não entristecido em nossos corações, mas dá-nos ouvidos agudos para ouvir, atentos para obedecer o chamado do Teu Espírito, Senhor. Nós oramos por isso. Livra-nos da confusão, livra-nos dos barulhos inúteis, dos sinais inúteis. Dá-nos um coração atento, nós Te pedimos. Pedimos isso com confiança, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.